Já precisou fazer a aprovação de um arquivo antes de disponibilizar ele para a equipe? Um exemplo, fazer a aprovação de um manual. Alguém está elaborando um manual e você tem que aprovar aquele manual antes de liberar ele para todos utilizarem. Já teve que fazer, por exemplo, a gestão de um report, de uma análise de resultado, para antes de liberar para que a diretoria veja essa análise de resultado, você tem que aprovar, revisar e estruturar aquele documento para que ele seja publicado? Se você já teve essa dificuldade, eu quero mostrar para você hoje uma ferramenta do SharePoint de aprovação de documentação. Uma ferramenta exclusiva para isso, para que você possa disponibilizar para várias pessoas que elas subam arquivos dentro de uma biblioteca do SharePoint ou de uma pasta, e você, na hora que avaliar aquele documento e falar que ele está ok, poder aprovar aquele documento. E assim, gerenciar de forma estruturada quais são os arquivos que podem ser vistos, quais são os arquivos que podem ser disponibilizados para a equipe e quais são os arquivos que ainda estão em fase de aprovação, sem ter que usar de mais de uma pasta. Se você acha isso interessante, fica aí, porque eu vou desenhar na prática como fazer e eu vou te mostrar algumas usabilidades desse processo. Então, sem mais delongas, lembra que aqui a gente sempre fala da mesma pauta: gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. A sua curtida é importante para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esquece também de dar uma olhada lá nas nossas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro-Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Vamos imaginar um fluxo de aprovação, por exemplo, de um documento. Vamos colocar o seguinte cenário. Por exemplo, vou pegar o cenário da própria Pro-Resultado. Eu tenho o dashboard como a ferramenta principal na área financeira. Eu preciso fazer o quê? O desenvolvimento e implantação do dashboard. Perfeito. Para isso aqui, o que vai ser feito? Eu vou enviar um consultor no cliente, faz um diagnóstico, analisa como que está a situação de gestão financeira do cliente e inicia uma implantação. Ele vai iniciar a implantação e a gestão do financeiro. Perfeito. O consultor foi lá e começou a fazer essa gestão do financeiro. Vamos colocar que chega um momento que ele conclui, ele elabora o primeiro dashboard. Quando ele elabora o primeiro dashboard, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que para esse dashboard ficar disponível, ele tem que ser aprovado. Então eu vou colocar aqui uma aprovação. Aprovação de quem? Do coordenador desse consultor. Foi aprovado? Se não foi, vamos colocar aqui que não. Nesse caso não foi aprovado. Coordenador solicita mudanças. O consultor vai elaborar novamente o dashboard, coloca ele sob aprovação. Foi aprovado? Ok. Ele está liberado para o cliente. Mas eu vou ter uma pasta separada para fazer isso aqui. Eu vou precisar ter uma pasta, ou criar uma pasta pré-aprovado, não aprovado, disponível ou não disponível para cliente. A Microsoft, pensando nisso, nessa questão de aprovação, que pode ser um caso como esse, poderia ser no lugar disso aqui um relatório final de uma gestão financeira. Então, a Microsoft, preocupada com isso, o que ela fez? Ela criou essa ferramenta aqui. Então, essa ferramenta que a Microsoft fez aqui, entenda como que ela funciona. Olha só, eu, por exemplo, eu não posso entrar aqui e excluir um arquivo. Por quê? Porque eu não sou gestor desses arquivos. Então, eles estão aqui e eu não posso excluí-lo. Porém, o que eu posso fazer? Vamos pegar um documento qualquer aqui nos meus downloads. Aqui, ó. Base agentes. Eu, como Carlos Pires, vou soltar esse arquivo aqui dentro. Eu consigo colocar o arquivo aqui. Então, o arquivo está disponível, porém, eu não consigo excluir esse arquivo. E esse arquivo, ele está como? Ele está aqui, ó, base de conhecimento. Para o Carlos Pires, ele aparece, porque ele ainda está em fase de aprovação, mas ele é meu arquivo. Agora, quando eu venho aqui na conta de testes, tá vendo? O arquivo não aparece aqui. Por que esse arquivo não aparece aqui? Porque ele ainda não está aprovado. Ele está como rascunho, tá vendo? E quem pode aprovar esse arquivo? Eu posso vir aqui e falar o seguinte: eu posso visualizar, eu posso subir o arquivo, mas eu não posso fazer a aprovação, porque eu não dei a habilidade para esse usuário aprovar. Aqui ele já aparece para a gestão.office, porque esse é o dono da biblioteca. Se eu venho aqui em permissões do site, esse é o dono do site, tá vendo? O Carlos e o usuário teste, eles são membros do site. Então, eles não podem editar, não podem excluir documentos que estão em rascunho. Então, esse documento que veio para cá, eu posso vir, enviar esse documento para aprovação.
Aí eu coloco um comentário qualquer, mas eu poderia habilitar também o Carlos a fazer isso. O documento foi pendente de aprovação, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e aprovar ou rejeitar esse documento. Mas enquanto ele está como pendente, olha, quando eu venho aqui na conta do Carlos, ele está aqui como pendente. Quando eu venho aqui na conta desse usuário, ele ainda não aparece. Ou seja, o documento só vai aparecer quando ele estiver aprovado para todo mundo. Então, se fosse um manual, que eu estivesse fazendo um manual para alguém aprovar, eu poderia ter colocado esse manual aqui, ele ficaria pendente de aprovação e até ele estar pendente de aprovação, ele não seria publicado. Agora, eu vou vir aqui e vou aprovar. Aprovei esse documento. Quando eu venho aqui, ó, nem precisa atualizar a tela. O documento apareceu aqui. Ou seja, quando eu faço isso, eu posso remeter um documento e colocar ele numa pasta e ele ficar pendente de aprovação, mesmo que tenha outras pessoas usando a pasta. Agora, como que eu faço isso? Isso é uma ferramenta que ela está aqui dentro. Ó. Você vem aqui na configuração da biblioteca e vem em configurações avançadas. Então, você tem que estar na biblioteca. Lembrando que bibliotecas são essas bibliotecas de documentação que tem no SharePoint. Controle de versão. E você coloca que exige a aprovação da documentação. Aí você pode colocar. Essa documentação ela vai ser criada com versões secundárias, tipo 1.1, 1.2, 1.3, ou sempre com versão principal. Você pode ter gestão de controle das versões. Ele vai perguntar o limite, né, de tempo que ela vai ficar. Eu coloquei aqui 180 dias. Aí o número de versões, depende do que você quer. E aqui ele pergunta, quem deve ver o item em rascunho? Apenas usuários que podem editar itens? Apenas usuários que podem aprovar itens? Ou qualquer usuário? Aqui eu deixei só quem pode aprovar e o autor. Por isso, quem era o autor desse documento? O autor desse documento era o Carlos Pires. Deixa eu voltar aqui para a pasta. O autor do documento era o Carlos Pires, por isso que ele viu o documento. Inclusive, ele é autor de outros aqui. O gestor, ele vê aquilo que está em rascunho dos demais. Então, por exemplo, agora se você vir aqui no usuário teste, ele já tem outros rascunhos que são dele mesmo, igual esse documento aqui. Na hora que eu vim aqui e aprovar esse documento que não é o documento 1, ele passa a aparecer aqui também para o Carlos. E, por exemplo, esse documento aqui que já foi aprovado, você vai ver que eu ainda não tenho uma opção de excluir esse documento. Então eu consigo criar um modelo, inclusive eu estava pesquisando isso aqui exclusivamente para um cliente, eu consigo criar uma base onde a pessoa pode colocar o documento, mas não pode excluir. E inclusive o documento pode ser aprovado. Para que a gente vai usar isso aqui? Aí eu vou dar uma outra opção para vocês. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho a folha de pagamento que é processada. Toda a documentação da folha de pagamento vai ter que ser assinada pelos colaboradores. Então eu peço a alguém que pode ter um nível que não é um nível de tanto acesso, e falo o seguinte, coleta a documentação. Coleta a documentação virtual, por exemplo, e o que eu quero? Eu quero que essa pessoa submeta essa documentação à pasta, melhor, arquive para aprovação. Quando ela arquiva para aprovação, vai ser exatamente isso aqui, ó. Só vai ficar bonito, ficar vinculado. Beleza. Coloco para aprovação. Foi aprovado? Não foi aprovado? Eu solicito mudanças. Coloquei de novo. Foi aprovado? Eu libero, por exemplo, para demais usuários. Isso aqui pode ser usado aonde? Numa documentação de um dossiê de outros funcionários. Então ele vai salvar o documento lá. Depois de aprovado, ele não pode mais excluir. Então ele pode salvar documentações, o gestor da área aprova, e depois de aprovado, ele não pode mais deletar. Então você consegue fazer aquela ideia de uma pessoa salvar o documento lá dentro, ele vai ter a permissão de salvar, vai ter a permissão de visualizar, baixar, ele remete alguém para provar que aquele documento está ali, ele está apto, e ele pode, a partir desse momento, ter a segurança, quem aprovou, que quem colocou o documento não vai poder fazer alteração. Então, com isso, a gente tem uma gestão muito mais eficiente da documentação e vão dando N outras possibilidades. Eu acho que é bem interessante para muita coisa. Por exemplo, eu gostaria de ter isso aqui mais aprofundado lá na ProStato. Por exemplo, toda vez que eu tiver que entregar um relatório para um cliente, o consultor faz a entrega, projetos ou eu aprovamos aquela entrega, e não pode ser mais excluída. Então isso aqui no futuro pode ser algo bem interessante, dependendo do volume de massa de dados que você tem. Espero que tenha ficado claro, tenha entendido uma forma de utilizar essa ferramenta tão estruturada, tão avançada que é o SharePoint, que eu acho que é muito pouco utilizado nas empresas, e eu espero que isso aqui te ajude no dia a dia. Agradeço, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, não se esquece, curte, porque eu sei que vocês não curtem aqui. Se inscreve, que eu sei que 90% das pessoas que assistem recorrentemente aqui não são inscritas no canal. E não se esquece também de dar uma olhada lá nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProStato e Resultado em Foco. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.